Bom, mais uma vez, boa tarde, companheiros. Nós, em 1987, quando a gente estava na greve pelo Púlcrice, o vice-reitor foi para a televisão num domingo à noite, em horário nobre, dizer que quem não estivesse no trabalho o dia seguinte teria o ponto cortado. Pois bem, na segunda-feira, aquele ginásio estava lotado. E foi mais 13 dias e aguentamos, inclusive, corte ponto e tudo mais. Por que nós estamos dizendo disso? Saudosismo? Não. Para lembrar mais uma vez que quem lutou contra o autoritarismo e a ditadura, ele pega um vício. Se ele for desrespeitado, certo? Se ele for ameaçado, aí é que ele não recua. Então tem que ter o diálogo e o convencimento. Nós tivemos um diálogo com a companheirada e o que aconteceu quando a companheirada no comando era a maioria, virou o quadro. Em seguida, a matemática já não era tão favorecedora, por ser maioria, virou o quadro. Então o critério para calcular o quadro agora vai ser outro, deve ser corrigido para o IG agora. Evidentemente que quando uma entidade saiu da greve, o seu delegado, que tinha descido para a Assembleia, não voltou para o Comando Nacional. Olha, se eu sou o delegado da minha Assembleia, e a Assembleia diz retorno ao trabalho, teria problema eu votar no comando de greve pelo retorno ao trabalho naquele dia? Não. Mas o nível de agressão, do desrespeito, foi tamanho, e eles batendo em cima e gritando com as pessoas de pelego, que as pessoas simplesmente se absteve. Pega o relatório, está lá no relatório, teve um companheiro e uma companheira que votaram pelo retorno, e o cara ainda, na hora de votar, levantou e já fez assim com o peito para olhar quem é que ia falar, mas o cara desse tamanho aí, murcharam. Esse é o nível de debate que a gente quer fazer? Não. Então, companheiros, todo esse processo, quando o pessoal diz, e aí tem umas questões assim, que as pessoas dizem que o caminho correto é aquele, citam exemplos, mas se eu disser que o caminho é correto é aquele, diz, não, está errado, aí vota contra. Por exemplo, a proposta nossa era, suspende a greve, investimos na negociação, se não der resultado, agosto nós estamos retomando. O pessoal diz que está errado. No entanto, quem diz que está errado são os mesmos que dizem que o Sinasef está correto quando não entra de greve e continua negociando e só está falando para agosto. E mais, com as assembleias que vão até dia 10 de agosto. Portanto, é depois do dia 10 de agosto. Dizem também aqui que está correto, e está mesmo, a Condicef, que é afiliada à CUT, Central Única dos Trabalhadores, de investir tudo na negociação e, se não der certo, aponta o indicativo para agosto. Por quê? Porque o orçamento fecha agora. Se isso era correto, por que está errado a gente suspender e investir na negociação? É só uma questão de lógica. Então, essas são as questões que a gente estava... orientação do sindicato, porque assim, o sindicato foi até veemente demais. Eu não sou de partido nenhum, mas eu até me senti pouco à vontade na última Assembleia, sim, da maneira que foi colocada a proposta pra gente, porque eu acho que a única pessoa, sinceramente, que esclareceu a coisa foi você. Porque teve postura de gente do sindicato que eu, sinceramente, eu lastimo. Mas assim, lá porque meu tempo está correndo. Por que se a gente votou aqui? Fala lá na frente. Falei, minha gente. Só um minutinho. Que estavam lá representando nós na razão. Por que não levantaram a mão junto com as outras universidades que votaram a UFMG, a UFJF e mais outras tantas? Por que não levantaram a mão e enfrentaram esse povo que estava chamando? Isso. Porque nós teremos dois caminhos.
certo? 2 caminhos. Primeiro que você tem uma questão que é do perfil, né? Eu sou uma pessoa que depois que o cara gritou comigo na mesa de comando, quase 5 minutos, eu levantei de uma vez, ele achou que eu ia meter a mão nele. Não, fui lá, peguei a água, trouxe para ele e disse, nós lá de Araguari, quando o sujeito grita com a gente e para de gritar, a gente tem dúvida se ele parou mesmo. Então a gente oferece água para molhar a garganta, para ver se ele tiver vontade de gritar de novo. Continua, companheiro. Agora tem gente lá que se quiser puxar no tapa. Agora a questão é a seguinte, é um nível de agressão tão grande, é só vocês pegar o informativo da Fazubra, gente. Os caras começaram a aprovar em assembleia, desrespeitando as assembleias que tiveram outro posicionamento. Está tudo escrito no IG. Então, se tinha dificuldade da gente reconstruir, retomar um movimento, mais difícil fica quando, se eu, por ter uma posição, não me respeito, e eu posso estar errado, e começam a chincalhar todo mundo. Eles aprovaram também, claro, não é com dinheiro do bolso, é com dinheiro da Fazubra, que iam montar grupos de pessoas e invadir as universidades, para poder fazer a revelia do sindicato. Falei, vem cá, vocês vão destituir. Pedimos um tempo, certo? Só para concluir, pedimos um tempo. Suspender, então, para a gente discutir no outro dia, para formatar melhor essa proposta. Porque o resultado é simples. Quando alguém chegar aqui para falar que o Sintete não presta, e o outro dizer que quem não presta é a Fazubra, no final da história nenhum dos dois vão prestar, e acontece o que aconteceu com o antes, saiu outro sindicato. Aí fomos discutir com a companheirada. Como é que vai ser isso? Não. Se a entidade convidar, porque está em dificuldade, porque tem dificuldade sim, o Uberaba está de greve, não vai sair da greve não. O Uberaba, coordenadora geral do sindicato, recebe a PH, ou seja, não está de greve. Mas acabaram de aprovar lá uma moção de repúdio a todos os diretores da Fazubra, que é do grupo das universidades que saíram da greve. Mas estão lá recebendo a PH e fazendo hora extra. Aí fica fácil, né, combinado com o reitor. Rio Grande do Norte foi o único que teve a hombridade de publicar no site do sindicato que eles fecharam sim acordo com o reitor para favorecer o pessoal da enfermagem e vai ter a PH e hora extra na greve. Ou seja, uma greve onde todo mundo produz muito mais, e aí por isso que o reitor está agradecendo. Me reescrevo. Sérgio. Que número é esse? Bom, Esse é o quinto? para mim estar aqui hoje, junto com vocês, e hoje fazendo parte de uma condenação colegiada do Sintete U, eu tive que me espelhar em alguém. É claro que esse alguém é minha mãe, que enfrentou a ditadura militar, cavalaria, onde não era a bota do soldado que punha o pé lá no pescoço do cara, era a cavalaria que punha o pé assim no peito do cidadão, enquanto ela escondia debaixo do caminhão com medo da polícia a fazer isso com ela e levar ela presa. E segundo, são 3 pessoas que eu admiro muito nesse mundo, muito, e respeito. Companheiro Paulo Henrique, Lília Machado de Sá, Carlos Humberto Correia. São pessoas que eu me espelho e quero aprender muito com eles e com outros também, para mostrar o caminho certo, ou não, mas a gente quer a perfeição. A gente quer mostrar para vocês o que nós queremos de fato. O que nós queremos de fato? Negociar com o governo. Tive na plenária no dia 1º, que deflagrou a greve com 2 votos. Fiquei muito triste. Companheiro atrás de mim, do Adair, estava Yara, e mais a outra companheira que não está aqui, deixa eu ver, não está aqui não. Ouvindo o cara cutucando assim, ó, pelego, o governista, me irritando, sabe o que é irritando? Então, assim, olha só o nível que estava lá. Então, assim, votei contra a deflagração da greve, conjuntamente com meus 4 companheiros, seguindo a deliberação da nossa Assembleia, a deflagração de greve para o dia 6. Votamos contra. Perdemos os 2.
Mas trouxemos o resultado e avaliamos junto com os companheiros, com a diretoria, e trouxemos para a categoria, colocamos nosso informe e fizemos a assembleia para deflagar a greve no dia 16. Então, seguimos a orientação da nossa federação, respeitando o desejo da maioria. É uma pena que um outro momento existiu e não respeitou da mesma forma. Então, companheiros, enquanto nossos companheiros que estão nos liderando em Brasília, porque aqui nós faz um movimento de base, né? Orientação deles, se for para ocupar a reitoria, nós ia ocupar, não ia? Pedir para suspender a greve? Suspendemos. Se fosse para ir lá para o hospital, nós ia. Seguindo a orientação. Então, gente, enquanto eles estiverem dessa forma trabalhando lá, meio a meio, enquanto não buscar unidade na nossa categoria, eu não vou discutir greve, não. Porque em 2007 nós saímos juntinho e terminamos juntinho e saímos vitoriosos. Então não dá para construir greve rachada a categoria. Um parte para lá, outro para cá, um fala mal do outro, chama pelego, não dá. Então é isso que eu quero colocar para os companheiros. A Janaína é a quinta inscrita. Na fala dela nós vamos encerrar as inscrições. E além da Janaína eu tenho inscrito Estênio, João Ramos, Pereira, Carlos, Lília, Sueli, Tayene, Aline. Mais... A Janaína na quinta. Janaína na quinta. Janaína, de cá, por favor. Isso. Janaína, passa um baixo do outro aí. Ele tá com o outro. Pessoal, boa tarde. Eu estou falando aqui como trabalhadora da universidade, também independente de partido. Na assembleia passada, votamos contra ou não, mas nós saímos aqui com uma votação de suspensão da greve. Nós respeitamos a assembleia e fomos para os nossos setores trabalharmos. Mas não é possível. Eu tenho certeza que o mesmo desconforto que eu tenho, os meus colegas aí sentados têm. Porque voltar ao trabalho com uma suspensão de greve, e antes de eu chegar lá já tinha colega meu que já tinha acessado o site da Fazubra, falando que o Comando Nacional de Greve votava para a continuidade da greve. É difícil, porque isso causa desconforto e confusão na categoria. E eu vim falar aqui que é difícil também, porque eu vim com um informativo de greve da Fazubra, dizendo que 28 optaram por continuar a greve e 22 não. E que 4 reavaliaram e voltaram para a greve. Só que quando o Paulo falou que agora está sendo refeito o quadro, fica difícil discutir mesmo. Porque você não tem um quadro na Fazubra de fato, de quantas estão em greve e quantas não estão, divide e enfraquece o movimento mesmo. Como o Sérgio falou. E eu também quero, assim como meus companheiros, o movimento unificado, mas eu quero, se tiver uma greve forte, para nos unirmos. Eu não quero, eu quero ver a posição da universidade como de vanguarda ela tem, que se for para assumir uma greve, a gente assume até o final. Agora eu não quero ficar nessa posição da universidade ter suspendido a greve e meus companheiros estar lá em greve. Porque na verdade a maioria estão em greve, pessoal. Para o governo, nós estamos em greve, então qual a posição da UFO? Se ficarmos na suspensão da greve, então quem que vai negociar para nós? Os nossos companheiros que estão na greve? É isso que eu não entendo, se a universidade vai, se nós vamos ter um posicionamento ou não. E eu voto com a proposta também que tem que ter uma assembleia para decidirmos se voltamos à greve ou se não, se continuamos suspensos. Agora, eu realmente, como o Sérgio diz, não quero ficar... Vou propor a data, num movimento desfacelado. Eu quero um movimento unificado também, assim como meus companheiros, mas eu quero um movimento forte e a favor da greve, porque eu não acredito que a suspensão da greve, no momento daquele que tínhamos 49 universidades em greve, nós suspendemos e os nossos colegas foram lá e deram a cara a tapa e votaram pela permanência, e agora rachou o movimento. De fato, nós estamos desfacelados. Agora a UFO tem que se posicionar. Eu quero me posicionar para lutar com os meus companheiros e não deixar lutar sozinho. Eles não têm que lutar por nós. Nós temos que ir junto. Se foi dito que a suspensão era um recuo estratégico, ela mostrou que foi falida. Porque se o Comando Nacional votou a favor da greve, a maioria está na greve, companheiros.
A maioria está na greve, então nós temos que nos posicionar e ajudar os companheiros nessa luta. E eu tenho a proposta, então, de que a próxima Assembleia de Discussão da Greve fosse na sexta-feira, cumprindo as 48 horas de antecedência que a lei fala, para que possamos discutir e pautar, sim, pela greve ou não, mas que saia daqui consciente para ajudar nossos companheiros. E eu me reescrevo. Próximo. Estênio. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de comentar algumas coisas rapidamente. A primeira delas é que parece que você chegar com um papel aqui na frente, você é teórico. E eu queria dizer que o teórico aqui teve lá em Tuiutaba, e o pessoal sabe que eu fui lá. Na primeira semana de greve eu estive lá em Tuiutaba com o pessoal. O pessoal sabe que eu fui lá, tem gente aqui que eu vi. Tem gente aqui de vários setores aqui também que eu passei, que eu tive o prazer de entregar um panfletinho que pelo menos era atualizado, não é o caso desse. Então eu queria dizer que o teórico teorizou muito na primeira semana de greve. E que graças à teoria dele, muitas pessoas estão aqui nessa Assembleia hoje.